Olá! Que bom ter a sua companhia para mais um Boletim Suprem de boas notícias. Preparamos um resumo especial com as histórias que nos encheram de esperança e orgulho nesta semana. Se você está no YouTube, já sabe, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o bem. Começamos com uma notícia que renova a esperança na ciência. Pesquisadores descobriram um novo e poderoso anticorpo capaz de neutralizar diversas variantes do vírus da AIDS, abrindo um novo caminho na luta contra a doença. Uma descoberta que acende esperança no combate ao HIV. Pesquisadores da Universidade de Colônia, na Alemanha, identificaram um anticorpo capaz de neutralizar quase todas as variantes conhecidas do vírus, cerca de 98% delas. Em testes de laboratório, o anticorpo chamado 04A06 conseguiu bloquear a infecção e reduzir a carga viral a níveis indetectáveis. Os cientistas explicam que ele se liga a uma região do vírus que raramente sofre mutações, o que aumenta sua eficácia. A expectativa agora é iniciar estudos clínicos em humanos para avaliar segurança e impacto real no tratamento e na prevenção. O segredo da eficácia está em uma região do HIV que raramente sofre mutações e que o vírus precisa preservar para continuar infectando células. Ao se ligar a essa área, o anticorpo impede a entrada do HIV, mesmo diante da grande quantidade de variantes existentes. A descoberta é considerada um avanço porque supera obstáculos que há décadas desafiam a ciência. Apesar do resultado animador, os pesquisadores reforçam que o 04A06 ainda precisa passar por testes clínicos em humanos. Essa etapa é essencial para avaliar a segurança, a duração da proteção e o potencial real de uso em tratamentos e estratégias de prevenção. Mesmo assim, o estudo reacende a esperança de novas terapias mais simples, efetivas e acessíveis para pessoas convivendo com HIV. E por falar em um futuro mais saudável, um importante relatório global, o EAT Lancet, foi atualizado e reforça a urgência de transformarmos nossos sistemas alimentares, colocando a justiça social no centro do debate. A Sociedade Vegetariana Brasileira, que atua na promoção de uma transição alimentar ética, saudável e sustentável no país, publicou em seu site o relatório 2025 da Comissão RET sobre alimentação, planeta e saúde. O documento reforça a urgência de transformar os sistemas alimentares e coloca a justiça social e a equidade como estratégia de reflexão, definindo que a verdadeira sustentabilidade só é possível quando há justiça alimentar. Isso só é possível quando os direitos humanos, sociais e ambientais são atendidos de forma integrada. O relatório enfatiza ainda que a dieta composta por frutas, verduras, legumes, leguminosas, castanhas e grãos integrais com zero consumo ou muito reduzido de carnes vermelhas, laticínios e ultraprocessados, com ênfase em alimentos frescos locais e culturalmente adequados, é um modelo alimentar capaz de prevenir milhões de mortes prematuras e reduzir as emissões de gases do efeito estufa em mais da metade, respeitando os limites ecológicos do planeta a partir de políticas públicas, da agricultura sustentável, da combinação nas mudanças dos padrões de consumo, da redução do desperdício, da restauração ambiental, da alimentação escolar saudável, da agricultura familiar, da agroecologia e do fortalecimento das economias locais, valorizadas como pilares de um sistema alimentar mais justo e resiliente.
Agora vamos para o coração do Brasil. Em Alto Paraíso de Goiás, um projeto cultural incrível uniu arte, educação e transformação social, movimentando a comunidade com oficinas de canto, teatro, fotografia e muito mais. No coração do Brasil, entre serras e cachoeiras, fica o charmoso município de Alto Paraíso de Goiás. Foi lá que o projeto Consertoria de Artes Integradas ganhou vida. Essa é uma realização da União Planetária e da Secretaria de Economia Criativa e Fomento Cultural do Ministério da Cultura. Uma iniciativa artística, educativa e social, que abraça a comunidade com uma série de oficinas: canto, teatro, percussão corporal e vocal, fotografia e educomunicação. Mais do que ensinar, a proposta é empoderar. No fim das oficinas, tudo se juntou em uma grande apresentação aberta ao público, em que os participantes viraram protagonistas. O impacto do projeto se desdobra em várias frentes. Socialmente, promove eventos feitos pela própria comunidade. Culturalmente, celebra a troca de saberes entre os participantes. Economicamente, prepara talentos para atuarem no turismo e na arte. E ambientalmente, planta sementes de consciência, incentivando a economia circular e a reutilização de materiais. A arte, ela engloba todo o ser humano. O ser humano sem arte, ele é triste. Então, a consertoria traz a alegria da vivência da arte, né? Tanto no canto, no teatro, nos sons corporais, na fotografia. Quando a arte ela é bem feita, com criatividade, cuidado, esmero, ela se torna algo melhor para o mundo, melhor para o próprio ser humano. Ela é transformadora. Na oficina de canto, os participantes descobriram o poder da própria voz, sua musicalidade, afeto e expressão. Técnicas vocais foram usadas como ferramentas de libertação e autoconhecimento. Para encontrar a sua voz, é necessário acolher como ela vier. E quem afirma isso é a oficineira Sabá Moraes. Um caminho que eu acho muito efetivo e maravilhoso é, primeiro, se ouvir. Ouvir a sua voz interna, ouvir a sua voz mental, permitir que essa voz brote, dar espaço para ela, dar oportunidade, né? Porque a gente muitas vezes limita essa voz, achando que a gente não pode, que a gente não tem voz, que a gente é desafinado, que a voz é feia, e a gente não se permite deixar que essa voz venha. Deixa ela vir do jeito que ela vier, né? Ouve essa voz do jeito que ela vem. E aí, a partir dessa escuta, você vai encontrando e buscando o caminho onde ela vai ficar confortável, onde você vai se sentir bem com essa voz, né? A gente tem vários caminhos, a gente pode trabalhar a voz com exercícios vocais, né? Ou simplesmente cantando no banheiro, né? Cada um vai encontrar qual é o seu caminho, mas isso é muito importante. Ouça a sua voz sem julgar ela. Se você já começa a cantar e já começa a julgar, isso vai te reprimir, vai te limitar e vai acabar te fazendo perder a vontade de cantar. E também não liga para o que os outros falam, entendeu? Então canta, ouve, deixa a tua voz brotar, não julga ela, só permite que ela exista. É uma experiência que eu me senti muito validada e vista nesse meu momento de vida. E agradeço a vocês por isso. Fazer uma casa de farinha, de madeirinha que o vento possa levar. Oi, passa o sol, oi, passa a chuva, oi, passa o vento, só não passa o movimento do cirandeira rodar. Consertar. Aquilo que foi quebrado em silêncio. Sonhos, esperanças, confiança ou simplesmente a coragem de voltar a acreditar que é possível.
É possível ser, fazer e acontecer. É possível abraçar todas as versões de si, prestar atenção nos detalhes e, quem sabe, congelar um instante para a vida inteira. Foi assim que a fotografia entrou como ponte entre a arte e a cura. Eu acho que a cura, ela vem dessa observação do parar, né? E quando a gente está fotografando, é como se o tempo parasse, como se nós estivéssemos num instante preciso. E esse instante, para mim, ele é o momento da cura, né? Por quê? Porque eu não penso em nada, né? Já que o que nos move são os nossos pensamentos, as dificuldades vêm daí, né? Dessa questão, desse acúmulo de coisas, e o pensamento tira a gente dessa saúde, né? Então, quando você está ali focado numa fotografia e achar um ponto exato da coisa, você não está pensando em dor, não está pensando em conta, somente em estar ali com a imagem, né? A arte também pode tocar o íntimo do outro sem usar as mãos. Basta partilhar vivências e entender que a educação e a transformação social caminham lado a lado. Na oficina de Educomunicação, os participantes aprenderam sobre ética e responsabilidade no uso das redes sociais, além de técnicas de produção de conteúdo. Educação e transformação social não podem estar desassociadas, tá? Porque a transformação de uma sociedade, ela acontece por meio dos pilares educacionais. No caso dessa oficina, eu trouxe o conceito de educomunicação. O que é isso? Porque quando as pessoas veem essa palavrinha, o que será isso? Aí é difícil, eu vou ter que trabalhar muito. Gente, é tão simples. A educomunicação, o conceito trazido por Marisol Cadiez, é nada menos, nada mais que usar a tecnologia para estimular o aprendizado. Aqui, no caso da comunidade de Alto Paraíso, de Goiás, nós usamos o celular. Para quê? Para que, na medida certa, já que estamos em momentos de exageros de consumo de redes sociais e conteúdos, de repente, também muito fúteis, né? Então, a gente trouxe esse conceito para conscientizar os participantes da oficina, para registrar histórias da sua comunidade, história dos seus pares. Então, nós tivemos momentos, por exemplo, que trouxemos uma parteira para reverenciar também a já nossa ancestral Dona Flor do Moinho, que é uma das maiores referências como parteira aqui na comunidade de Alto Paraíso de Goiás. Então, é a ferramenta educação com comunicação para transformar a sua comunidade, contando a sua história. Porque se você não contar, outro pode contar e dar o ponto de vista dele. E você deixa de ser protagonista desse momento da sua trajetória. E no palco, o palco, lugar de entrega, de liberdade, de se ver sob outra luz. Foi assim para Vânia Teles, aluna da oficina de teatro. Se joga, essa é a palavra. Eu descobri que eu posso realmente me lançar, né? Me ver de outras formas. Quando a gente fala do teatro ou de qualquer outro tipo de arte, a gente pensa que a gente está falando de algo externo, né? De algum hobby ou de alguma habilidade. Mas esse tipo de arte, ele mexe muito mais que a gente pensa, né? Vai além do nosso consciente, mexe no nosso inconsciente, mexe nas nossas questões mais profundas e trabalha a gente como um todo. Eu acho que não só o corpo, não só a mente, quando você está ali focado no agora, mas também nos nossos, talvez, traumas, talvez questões que a gente, sonhos. Então, eu acho o teatro uma ferramenta maravilhosa para a gente trabalhar tanto nossa mente, quanto nosso corpo, quanto nossas questões espirituais, mentais.
você ouvir alguém batucando por aí, não estranhe. É o resultado da oficina de percussão vocal e corporal. Ali, os corpos viraram instrumentos e a batida virou ponte entre o som e a emoção. O beatbox ganhou espaço, a improvisação tomou forma e o ritmo virou linguagem. Tanto a percussão corporal quanto a percussão vocal vai trabalhar a sua coordenação motora, vai trabalhar a musicalidade, então vai trabalhar assim, os dois lados do cérebro. E nesse quesito de trabalhar e desenvolver os dois lados do cérebro, você vai ter mais concentração, você vai ter mais emoção até, porque os dois lados, né, um lado é mais racional, o outro lado é mais emocional, e quando você trabalha os dois em conjunto, algo que a música faz e que a percussão corporal acaba fazendo, a percussão vocal também, você vai com certeza conseguir trazer muitos benefícios para todas as áreas da vida, não só para a música. Então, na hora de vocês pensarem na respiração como artifício, vocês precisam entender que a respiração ela é tipo um chocalho, entendeu? A minha experiência foi maravilhosa. Aprender o ritmo e saber que o corpo pode fazer um som incrível, né? Então, a gente aprendeu bastante a lidar com as mãos, né? Para poder fazer a percussão. E isso foi incrível. Mudou porque agora todo lugar eu quero fazer ritmo. Em todo momento na rua eu tô aqui estalando o dedo, né? Fazendo alguma batida nas pernas, né? Para sair o ritmo e som. Trouxe o olho, trouxe a flecha, trouxe a pé, o iraquitã, e dançou a noite inteira com a mais bela bonitão. O público vê o que é ensaiado, mas o que ninguém vê, e talvez só eles saibam, é que cada gesto, cada nota e cada imagem carrega também um pedacinho de concerto por dentro. Ao fim de uma semana intensa, o que fica é mais do que arte. É pertencimento, é afeto e transformação. O projeto Concertoria de Artes Integradas não apenas ensinou técnicas, ensinou a acreditar na potência da coletividade, na beleza do gesto simples e no poder da arte como caminho para se reconstruir e construir um futuro mais sensível, mais justo e mais humano. A América Latina está acelerando rumo a um futuro mais limpo. A região se destaca com avanços significativos na mobilidade elétrica, mostrando que a sustentabilidade está no nosso caminho. Em toda a América Latina, um novo movimento começa a ganhar velocidade. De ruas históricas e grandes avenidas, cresce o número de veículos elétricos circulando, fruto de matrizes energéticas mais limpas, da queda no custo da eletricidade e de políticas públicas que, aos poucos, empurram a região para um futuro mais sustentável. Em 2024, o número de veículos elétricos e híbridos triplicou no continente. Brasil, México, Chile e Colômbia puxam essa transformação, mostrando que a mobilidade elétrica já deixou de ser promessa e começa a se tornar realidade para milhões de pessoas. Segundo dados da Organização Latino-Americana de Energia, a região já ultrapassa 440 mil veículos elétricos e híbridos em circulação. O crescimento de 187% em apenas um ano revela o interesse cada vez maior dos consumidores e de governos em apostar no transporte com menos emissões e mais eficiência. Apesar do avanço, ainda existem desafios. O alto custo dos veículos, a necessidade de mais pontos de recarga e a diferença no ritmo de adoção entre os países. Mas o continente avança, guiado por inovação, demanda crescente e a urgência climática que marca este século. Uma iniciativa que leva a cidadania para onde ela mais precisa chegar. O Prev Barco continua sua missão de levar os serviços da Previdência Social a comunidades ribeirinhas remotas, garantindo direitos e inclusão. Uma política pública eficaz, levado por um dos filhos da terra por meio de catamarãs. Olhando, ninguém acredita que aquela embarcação
traz dignidade e justiça social. A iniciativa do senador Sérgio de Oliveira Cunha, do Partido Social Democrático do Acre, mais conhecido como Sérgio Petecão, que tem mais de 3 décadas de caminhada política e no seu segundo mandato como senador, o acriano, o bom filho que a casa sempre volta, mas nunca de mãos vazias, e sim com um projeto que gere impacto positivo na vida das pessoas que mais precisam e que, muitas vezes, não tinham ideia de como resolver ou mesmo ter um benefício seu de direito fornecido pela Previdência Social. Agora, graças ao Previbarco, as comunidades ribeirinhas, muitas delas isoladas da região norte do país, podem, quando for o caso, receber salário maternidade, aposentadoria e outros benefícios do INSS. Como eu visito os municípios, a demanda vem para cima de mim, seja dos prefeitos, seja dos vereadores, né, e seja da população em geral. E hoje nós temos uma deficiência muito grande lá no Estado por conta da estrutura do INSS, que está totalmente defasada. Eles estão aí num processo de abrir concurso, porque não tem lá os médicos, não tem as pessoas de apoio, né? Você chega numa sede do INSS num município desse, primeiro lugar que na maioria nem existe, né? Nem existe. E segundo lugar, onde existe, não existe o perito, né? Porque é impossível você fazer uma perícia se não tiver um médico perito, né? Um especialista. Em Rio Branco, na capital, ainda tem, mas como é que uma pessoa vai sair lá de Santa Rosa do Purus, vai sair lá de Mané Urbano, né, para poder, um cidadão que não tem... Porque a pessoa que procura o INSS, está procurando a Previdência, porque ele está passando dificuldades, né? Então, diante dos fatos, diante dessa situação precária, nós fizemos um apelo. Apelo atendido, senador. O programa, que leva atendimento previdenciário a ribeirinhos, indígenas e quilombolas, já é um sucesso, garantindo acesso a pensões, perícias médicas e avaliações sociais sem que as pessoas precisem sair de suas regiões. O Previbarco tem até uma agência da Caixa Econômica Federal, uma garantia de benefício na mão. O barco flutuante, sem barreira e promovendo a justiça social, pintado de azul e branco, carregando a esperança, atravessa rios nas regiões do Amazonas, Rondônia, Acre e Pará. Um avanço importante do governo federal e um passo real para a inclusão social, onde poderá atender até 10 mil pessoas. Um projeto que também conta com o apoio da Força da Natureza, pois para que o Previbarco possa atender as comunidades, é preciso que os rios sejam navegáveis. Você vai conhecer agora o trabalho inspirador do Instituto Casa do Carinho, uma organização que apoia famílias com diversas iniciativas, oferecendo amparo, afeto e oportunidades. O Instituto do Carinho nasceu da experiência do Lar Bezerra de Menezes, fundado em 2011 para acolher crianças de 0 a 10 anos, encaminhadas pela Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal. A gente se reuniu, um grupo de amigos, que tinha o objetivo de buscar mudar, né, principalmente a vida das crianças aqui da Ceilândia, né? A gente já sabia que era uma região muito complicada, que era uma região bem com muita vulnerabilidade social, e a gente achou que valeria a pena a gente começar a investir, né, buscar realmente uma forma de mudar a vida dessas crianças. E foi quando a gente começou o abrigo Bezerra de Menezes. A partir dessa atuação, surgiu o projeto Resgate, em 2014, que passou a apoiar outras instituições de acolhimento, oferecendo suporte administrativo, jurídico e social, sempre com foco em viabilizar que cada criança encontre sua família. Atualmente, o Instituto do Carinho reúne o antigo abrigo e a Casa do Carinho, ampliando o acesso ao acolhimento e à assistência.
Em 2017, foi criada a Casa do Carinho, destinada a crianças com síndromes raras dependentes de home care. O espaço tem capacidade para 17 moradores, cada um acompanhado por profissionais de forma exclusiva, 24 horas por dia. O outro marco veio em 2019, com o projeto Criança do Futuro, aprovado pelo Criança Esperança. A iniciativa oferece aulas de judô, balé, capoeira, música, dança e futebol, no contraturno escolar, atendendo 200 crianças da comunidade e fortalecendo também o desempenho acadêmico. No mesmo ano, foi lançado o projeto Irmanduce, com foco no combate à fome. São mais de 100 cestas básicas distribuídas mensalmente a famílias vulnerabilizadas e a instituições parceiras. Um dos projetos que também integra o Instituto e faz a diferença para a comunidade é o Sermana. Sermana é o Centro Especializado em Reabilitação Maria de Nazaré. É um projeto aqui do Instituto do Carinho. Nós temos um vínculo com o GDF a partir da Secretaria de Desenvolvimento Social, que é a SEDES. São atendimentos individualizados, mas muitos em grupos. Iniciamos os grupos, inclusive, dos pais. Reunindo todos esses projetos, o Instituto do Carinho amplia ano após ano sua atuação, fortalecendo o acolhimento institucional, o apoio às famílias e a promoção de cidadania e inclusão. E uma reflexão sobre o legado e contribuição. Ulisses Riedel esteve no Palácio do Planalto para uma palestra especial onde falou sobre sua trajetória, o papel do DIAP na Constituição Cidadã de 1988 e a importância de deixar marcas positivas no mundo. Um exemplar, uma leitura, uma ferramenta desconhecida por muitos, mas necessária para se compreender o compromisso com o Brasil e o povo brasileiro. Uma história que nasce em 1983. Uma aula de história sobre as conquistas sociais do povo brasileiro. Uma aula de história sobre as leis trabalhistas do mundo inteiro. Uma aula de história sobre o Departamento Intersindical, aqui na Secretaria-Geral da Presidência da República. Humanista raiz, Ulisses Riedel de Rezende, que celebra seu aniversário no mês da promulgação da Constituição Cidadã, aprovada em outubro de 1988, que pôs fim a 21 anos de ditadura militar e abrindo portas para a democratização nacional. Ali nascia uma flâmula, uma bandeira que muitos ajudaram a tecer. É assim a história do idealizador e fundador da União Planetária, o advogado que em 1964 já defendia os interesses de diversos sindicatos e confederações, consolidando a sua militância pelos direitos trabalhistas e anseio por uma política brasileira ética, inspirado pelo comprometimento com as causas trabalhistas e perante muitos desafios, cria o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, uma importante ferramenta para a construção da Constituição brasileira. Eu senti que eu, sendo advogado de muitas entidades sindicais, que eu tinha que trabalhar para fazer aquilo que eu tinha visto lá nos Estados Unidos, quando eu estive lá, então, estudando o movimento sindical americano. Eu fui lá e conheci a Central Sindical FL-CIO, que eram duas centrais que se fundiram, e que eles publicavam permanentemente livros. Naquela época não tinha internet, nada disso, eram livros, dando nota aos parlamentares. Então eu digo, que ideia fabulosa. Eu voltei para o Brasil, isso era período militar, tipo, nem sonhar, mas quando a gente puder, a gente vai dar nota para eles, vai dar nota para os parlamentares. E aí me
pensei em criar uma entidade e que, para ser parecido com o que já existia do DIESE, seria um departamento não de estudos econômicos, mas sim de política. Então, eu propus a criação do DIAP. Foi um privilégio para a Secretaria-Geral da Presidência da República receber o Dr. Ulisses aqui nesse 20 de outubro, né? E não só ouvir toda a história que ele foi um ator, né? Mas, sobretudo, uma pessoa que é capaz de resgatar da história aquilo que o presente precisa, né? O presente precisa nesse processo de construção da democracia no nosso país, né? Ele nos colocou elementos e horizontes e possibilidades de parceria da mais alta importância para uma diretoria de educação popular da Secretaria-Geral da Presidência. Ulisses Riedel nunca esteve sozinho nessa construção, como ele mesmo salienta em suas falas, e sempre de mãos dadas com os seus parceiros de jornada, segue alimentando sonhos e inspirando novas gerações, como a advogada e professora universitária Thaís Riedel, presente no evento. Com um arquivo organizadíssimo, Riedel relembrou algumas conquistas trabalhistas, como, por exemplo, as 44 horas semanais de trabalho, em vez das 48 vigentes na época, o desejo da conquista do pagamento de férias integrais ao trabalhador, mas conseguiram apenas o percentual de 1/3, como vigora atualmente na lei trabalhista brasileira. Conquistas fundamentais para o trabalhador. Presente nesse encontro esteve o irmão de caminhada e ex-deputado federal constituinte Nelton Friedrich, que salientou a importância do instrumento de cidadania que é o DIAP, uma publicação que pesquisava os feitos dos parlamentares e lhes atribuía nota, bem como a relevância histórica de atores como Ulisses Riedel. O DIAP se transformou numa extraordinária força mobilizadora de consciências, de atitudes, de comportamentos, ao mesmo tempo a capacidade extraordinária de articular. Aliás, a grande resultante que faz surgir o DIAP é a articulação que houve. E, por sua vez, quando ele passa a atuar, ele desenvolve uma energia articuladora, que eu diria assim, transformadora. Então, eu diria assim, o DIAP se transformou numa peça imprescindível, fundamental para avanços que nós tivemos, não só na questão da classe trabalhadora, mas ao mesmo tempo em várias outras áreas, da soberania nacional, da questão, portanto, dos direitos sociais, dos direitos humanos. Então, não há dúvida que se a gente colocar uma referência histórica desse período pré e constituinte, o DIAP tem que ter, na verdade, um destaque extraordinariamente histórico. O que é importante nesse momento? A gente perceber que a sociedade, quanto mais organizada, quanto mais nós tivermos sujeitos da sua história, não objeto de políticos e de políticas, nós vamos fazer transformação. Então, há uma fonte inspiradora na criação do DIAP, nas ações do DIAP, de personalidades como o de Ulisses Riedel, porque eu tenho um ensinamento que eu aprendi muito cedo. Um dos maiores profetas do futuro é o passado, porque o passado permite você verificar as lutas inconclusas. E por que elas não estão concluídas? Mas também tem lutas conclusas e mérito que tem aqueles que ajudaram a fazê-la. Mas é preciso também compreender que o passado nos ensina a não errar ou errar menos. Então o futuro precisa olhar para o passado, não como um retrovisor permanente, mas é olhar como observação de como você tem que evitar erros que aconteceram, lutas que foram inconclusas por problemas internos dos movimentos ou pela pressão e violência do opressor. Então fica aqui a certeza de que o amanhã tem muito
a beber na fonte da experiência do DIAP e de figuras históricas e uma equipe toda, mas especialmente do próprio Ulisses Rieder. E para fechar, um convite à reconexão com a natureza e com a comunidade. O Viveiro do Lago Norte, em Brasília, se consolida como um verdadeiro santuário de cura e trocas, um espaço de bem-estar para todos no Distrito Federal. Um santuário localizado às margens do Lago Paranoá, um lugar de cura entre as plantas e comunidade. Ativo desde 2015, o Viveiro do Lago Norte é uma parceria entre o governo do Distrito Federal e sociedade civil. Já distribuiu mais de 50 mil mudas de árvores e nessa de plantio. Quem planta colhe, a iniciativa auxiliou com a recuperação de matas ciliares, fornecendo mais de 14 mil plantas. Um lugar que deve ser de trocas, caminhos de via dupla para sua permanência, onde hoje habitam mais de 10 mil mudas que variam de Pajeú a Pinhão Roxo, Buriti, Mulungu, Guapuruvu, que são parte das cerca de 300 árvores ali existentes, onde 100 produzem frutos, cada uma na sua época, e as outras 200 estão em fase de desenvolvimento. Durante a nossa visita, num dia de muita sorte, encontramos o professor Erli Ferreira Gomes, um dos idealizadores do viveiro. O professor Eli falou um pouco sobre aquilo que era um sonho e hoje é realidade, que é uma importante ferramenta para a promoção, divulgação e preservação do bioma cerrado, mãe e pai de todos os biomas brasileiros. Na verdade, nós éramos 3 que chegamos aqui e não existia nada. O Nonato com o Elvésio retirando a grama, fazendo escavação, para surgir aqui um viveiro. O viveiro era a nossa intenção. Mas se lá em maio de 2017 nos perguntasse o que a gente imaginava disso aqui, a gente só queria fazer o viveiro. Era a vontade de construir um viveiro. Agora, se esse viveiro hoje tem a forma que tem, foi uma surpresa muito grande. Nenhum iniciante tem a certeza daquilo que pretende realizar. O que nós temos a certeza é a vontade de realizar algo que sempre nós fomos motivados a contribuir com a produção de mudas. E nós não temos outra melhor forma de recuperar áreas, senão através da constituição de viveiros. Preservar, promover e, sobretudo, dar a conhecer as espécies nativas. Isso para a gente é muito importante na medida que normalmente nós usamos espécies que são consideradas exóticas. E para nós, preservar o cerrado é, sobretudo, uma questão de sobrevivência. Araçá, genipapo, pitanga, goiaba, jatobá, pepino para conserva, aroeira, brinco de princesa e 4 pés de baobás, a famosa árvore que veio de África e se espalha mundo afora. Os imbondeiros, como são chamados em Angola, meu país, lugar onde encontramos florestas de baobás. Em meio a essa diversidade, encontramos Raimundo Nonato e Alex Bispo, funcionários da administração do Lago Norte e que dedicam grande parte de seu tempo às pequenas vidas que emergem num verde vibrante. Alex e Nonato são pessoas de muitos braços e abraços, que geram plantas e frutos, reconhecendo que viver ali é mais do que uma missão, mas sim um privilégio. Para mim é um prazer, né? É muito satisfatório você se dar com as plantas, né? É uma terapia e eu gosto muito de trabalhar com planta. Não é, Nonato? Com certeza. É algo muito satisfatório. É um santuário, né? As plantas têm o poder de puxar energia negativa. Às vezes a gente está
com, sabe, com energias negativas, a gente chega, sabe, meio triste, e quando chega aqui é como se fosse um spa. Então é desestressante, e é muito bom lidar com as plantas mesmo, a gente plantar uma árvorezinha pequenininha, ver ela crescer, frutificar. Então assim, não existe preço algum quando a gente vê esse trabalho tendo produtividade. O viveiro é comunitário, portanto, você pode receber, mas é importante desenvolver a consciência da coletividade. Você pode doar sementes, mudas, adubos, fertilizantes, carrinho e, acima de tudo, você pode ser um voluntário doando uma parte do seu tempo e passar umas horas aqui ajudando a cuidar deste local. E assim, com notícias que mostram a força da ciência, da comunidade e da solidariedade, encerramos mais uma edição do Boletim Suprem de Boas Notícias. Esperamos que essas histórias tenham iluminado o seu dia. Não se esqueça de curtir, comentar qual notícia mais te inspirou e compartilhar este vídeo para fortalecer a nossa corrente de otimismo. O nosso encontro está marcado para a próxima sexta-feira com mais um resumo das histórias que nos fazem acreditar em um futuro melhor. Até lá!